Oi pessoal, meu nome é Gleison, sou pneumologista e sou professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, do campus Macaé, da disciplina de saúde do adulto e da pneumologia. A gente veio falar um pouquinho aqui hoje sobre a família Coronaviridae, essa família tão famosa nos últimos tempos, apesar de ser conhecida há bastante tempo, porque é responsável por um grande número de vírus que circulam todos os anos. Mas a família Coronaviridae, ela é segmentada em uma subfamília que, no caso, o nosso interesse maior é da Orthocoronaviridae, e essa subfamília Orthocoronaviridae, ela é segmentada em 4 gêneros: os alfa coronavírus, os beta, os gama e os delta coronavírus. Dessas 4, os que existem mais interesse nos humanos e nos animais são os alfa e os beta coronavírus. Dentro dos alfa coronavírus, o que a gente sabe é que existem 3 famílias, mas principalmente dois gêneros, melhor dizendo, que são causadores de doenças respiratórias leves e que são sazonais. Elas acontecem praticamente todos os anos, principalmente no período de outono e inverno, aqui também no hemisfério sul, e a gente tem o acompanhamento desses 2 alfa coronavírus. O alfa coronavírus também pode causar uma espécie de gastroenterite em cães, e para isso existe até já vacina que é feita na medicina veterinária. Com relação aos beta-coronavírus, a gente tem tido bastante interesse, principalmente de alguns anos para cá. Isso começou a acontecer lá em 2002. Em 2002, houve o primeiro surto do SARS-CoV, um vírus bastante semelhante ao que a gente tem experienciado desde dezembro. E aí esse SARS-CoV, a gente chama SARS-CoV ou basicamente SARS-CoV-1, para diferenciar do SARS-CoV-2, que é o nosso vírus atual. E aí o SARS-CoV-1, ele causou uma doença respiratória grave, uma síndrome da angústia respiratória grave em várias pessoas, com uma taxa de mortalidade que chegou a 9,4%. Ela ficou bem delimitada, a transmissibilidade dessa doença era menor, e aí isso fez com que essa doença não se espalhasse. Em 2012, houve um novo surto, mas aí um vírus com algumas mutações e diferenças que causou o MERS, essa síndrome de angústia respiratória, essa síndrome de doença respiratória que aconteceu no Oriente Médio, por isso o nome MERS-CoV, e esse vírus, também um coronavírus, um beta-coronavírus, teve uma mortalidade bem mais alta, que chegou a 34,4%, ou seja, uma doença limitada, uma doença que ficou bastante localizada nessa região geográfica, no Oriente Médio, mas uma doença que assustou bastante, e aí os esforços com vacina e com medicações foram bastante ampliados, até que essa doença realmente foi limitada, e ela atravessou o ano de 2012 e 2013, mas ela não se espalhou. Até que no final do ano passado, no dia 12 de dezembro, começaram os rumores com relação a uma forma pneumônica de uma doença provavelmente viral que causava morte de forma bastante grave, com uma doença bastante grave, na cidade de Wuhan, província de Hubei, uma região geográfica na China com uma densidade populacional bastante grande, por isso sim a facilidade da transmissibilidade, uma vez que esse vírus tem um R0, que é justamente uma taxa de transmissibilidade bastante alta. Essa taxa de transmissão ela chegou a 5, 7 para cada vírus, para cada pessoa infectada, 5 a 7 ficavam doentes, então era um R0 de 5 a 7, até que se estabilizou no R0 de 2 a 3, que é o considerado hoje, essa taxa de infectividade, a gente pode talvez chamar dessa forma. E aí, esse R0, com os ajustes do distanciamento social, acabam sim reduzindo bastante, porque a gente consegue diminuir a transmissibilidade desse vírus que tem uma capacidade tão grande de transmissão. E aí essa doença vem caminhando e assustando bastante todo mundo,
porque a gente decreta, né, a OMS decreta a pandemia no dia 11 de março e um pouco antes disso, no final de janeiro, já se entende que é uma das 5 decretadas enfermidades de atenção internacional, e aí é o que a gente começa a observar e o que tem acontecido por conta de um vírus, que é o SARS-CoV-2, com uma similaridade genômica bastante grande com o SARS-CoV que infecta morcegos. Então existe uma similaridade de 96% do genoma, e por isso a gente acredita que realmente ele seja oriundo desse reservatório, né, e dessa infecção inicial, mas realmente não existem dados bastante comprovados com relação ao seu surgimento, exceto uma questão quase anedótica de que ele tenha realmente surgido no mercado de animais lá na cidade de Wuhan, província de Hubei, na China. Essa foi a primeira conversa, a gente vai ter outras, e hoje foi só para contar um pouquinho dessa família e dessa subfamília, né, dos gêneros que existem no coronavírus, e da próxima vez a gente vai conversar um pouquinho sobre os sintomas clínicos, e eu espero sempre ajudar por aqui com as dúvidas que poderão surgir, e eu estarei prontamente para tentar resolver. Até breve, fique em paz.